pois a partir de agora eu vou conversar sobre esse assunto com o nosso amigo que já está aqui nos estúdios do Saúde e Fé, o Dr. Gustavo Aquino. Ele é médico, neurocirurgião, especialista no tratamento de dor e veio falar sobre essa realidade. Doutor, seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, que honra recebê-lo aqui Prazer no Saúde e Fé, doutor. Eu agradeço. Por favor, doutor, por favor, né? Doutor Gustavo, a primeira pergunta, talvez, se a gente viu a matéria, o brasileiro, ele costuma reclamar muito de dor de cabeça? Não só o brasileiro, né, Frei? O senhor falou lá no começo do programa, a população mundial, e o Brasil acaba sendo um campeão nessa audiência aí, acaba 70%, alguns trabalhos até falando em 80% de prevalência de dor de cabeça. Então o senhor vê que é muito frequente. A gente viu na matéria, doutor, que há mais de 200 tipos de dor de cabeça, doutor? Essa é a grande dificuldade, né? A gente tem que, nesse universo de 200 tipos de dor de cabeça, a gente acaba tendo que fazer o quê? Selecionar e classificar para poder fazer o tratamento correto dessas dores. Doutor, a gente sabe que o brasileiro, a gente no nosso dia a dia, no corre-corre, a gente não quer conviver com dor, ninguém gosta de dor. Aí, de repente, a gente entra na primeira farmácia que temos na nossa rua, nosso bairro, e vai lá, tem uma quantidade enorme de analgésicos de todos os tipos de cores e preços. Eu posso chegar lá e comprar e começar a tomar um analgésico assim? Qual é as consequências disso? Qual é o perigo disso, doutor? Talvez essa seja uma das maiores preocupações nossas hoje em dia. Por quê? Porque existe um abuso muito grande, porque as pessoas têm um acesso talvez muito mais fácil para esses analgésicos. E o que acaba acontecendo? Existe hoje uma entidade que talvez seja o que eu mais recebo no meu consultório, são as enxaquecas transformadas, né? O nome técnico também pode ser cefaleia crônica diária. O que é isso? A pessoa, por usar tanto analgésico e acabar abusando, existem pacientes que chegam a relatar 10 comprimidos, 15 comprimidos diários há mais de meses, chegando a anos de uso de analgésicos. Como é que fica o nosso fígado com tudo isso, doutor? Não só o fígado, o rim, o estômago, a circulação, o cérebro. Então, acaba afetando vários órgãos e não só isso. O que é pior disso tudo? É que você tem uma cefaleia induzida, uma dor de cabeça causada pelo abuso do analgésico. Isso sem contar, doutor Gustavo, que a gente também tem o hábito, né, o hábito dessa e o cuidado com a automedicação, que é uma coisa que a gente não defende aqui no programa, que a gente tem esse hábito de, no espelhinho do banheiro, naquele armário, tem aquele kit farmácia em casa pronto lá, né? Isso também é um hábito comum da nossa cultura. Esse é um grande problema. É óbvio que eu não estou falando de uma cefaleia episódica, de uma dor de cabeça que a pessoa tem uma vez por ano, uma dor leve, uma dor moderada, em que ele toma um analgésico e essa dor cessa. E ele vai tomar isso, sei lá, um ano, meses depois. Não é essa a situação. Entendi. O grande problema é manter esse kit e, infelizmente, você acaba se autoinduzindo a usar. O senhor está falando de dor de cabeça, usa cefaleia, usa enxaqueca. É tudo a mesma coisa, doutor? Enxaqueca, cefaleia, dor de cabeça, é tudo a mesma coisa? São sinônimos aí, não? Na verdade, essa é uma importante pergunta. Por quê? As pessoas confundem os termos. Cefaleia e dor de cabeça é a mesma coisa. Agora, enxaqueca faz parte desse universo dos 200 tipos de dor de cabeça. Então, cefaleia e dor de cabeça são a mesma coisa. E a enxaqueca é um dos tipos de dor de cabeça. Gente, eu estou aproveitando e estou fazendo as minhas perguntas. Agora, se você também tem alguma dúvida, por favor, entre em contato, encaminhe a sua pergunta. Esse é o Saúde e Fé, que todos os dias entra na sua casa para tirar as dúvidas, para que você também possa ter qualidade de vida. O doutor Gustavo, a gente sabe que o nosso corpo, ele dá sinais, né? Se não está bem, algum sinal. A dor é algum tipo de sinal que o nosso corpo está dando que alguma coisa está acontecendo? Frei, talvez uma das armas mais belas do nosso corpo é a dor, né? A dor é um grande sinal de alerta, até porque a gente vê algumas doenças muito raras, algumas síndromes genéticas, em que a pessoa não sente dor. E essas pessoas têm, normalmente, uma expectativa de vida curta, porque ela não sabe se ela está com alguma infecção, se ela tiver um infarto e se ela tiver, puxando aqui o nosso assunto, uma dor de cabeça por alguns sinais de alerta que a gente chama. A dor de cabeça é um sinal de alerta de que alguma coisa pode estar acontecendo e que é errada.
Didaticamente, a gente tenta separar as dores de cabeça em dois grupos. A gente chama de primária e secundária. A secundária tem alguma doença, um tumor cerebral, uma hemorragia cerebral, alguma infecção. E as primárias, não existe essa doença causando. Quais são as primárias? A enxaqueca, a cefaleia tensional e uma outra cefaleia chamada cefaleia em salvas. Então, essas são as três mais comuns e que a gente acaba separando desses sinais de alerta. Por quê? Porque essas secundárias, essas que têm sinais de alerta, elas são ameaçadoras à vida. Então, por exemplo, se você tem dor de cabeça com uma crise convulsiva, se você tem uma dor de cabeça e uma paralisia de algum lado do seu corpo, se essa dor vem acompanhada de vômitos que não melhora e você continua vomitando sem parar, se você tem dor de cabeça com febre, eu não estou falando aqui de alguns eventos como gripe, resfriado, uma dor de garganta que você acaba cursando com febre e também uma dor de cabeça. Estou falando de uma dor de cabeça intensa, pura, com uma febre alta. Então, agora, doutor, por favor, complete. Eu preciso finalizar. Claro. Por quê? Porque essas situações não dá tempo de você tentar marcar uma consulta num consultório médico, ir a uma farmácia, procurar alguma ajuda. É imediatamente ao serviço médico de urgência nessas situações. Olha a dica. Então, isso precisa ficar bem claro. Agora, doutor, no dia a dia, eu fico pensando no dia a dia, é o estresse, é o fator emocional, é o trânsito. Tem gente assim que reclama porque não comeu, não fez uma refeição, então sente uma dor de cabeça. Tudo isso, doutor, assim, como é que eu sei que é uma dor de cabeça? Como é que eu sei que é uma enxaqueca? Existe algum sintoma específico, doutor? Então, especificamente para a enxaqueca, o que a gente tem que levar em consideração? Primeiro é o sexo. As mulheres acabam sendo acometidas 3 vezes mais do que os homens, né? Depois Por quê? O fator hormonal? O fator hormonal, com certeza, desempenha um papel, porque você vê 3 vezes mais comum nas mulheres e a gente vê muitos casos assim, as dores começam na primeira menstruação, que é chamada menarca, e vai até a menopausa, ou seja, exatamente nesse período em que existe a maior atividade hormonal na mulher, é onde ela tem mais dores. Mas aí você tem que lembrar das características dessa dor. Então, por exemplo, na enxaqueca, normalmente é uma dor pulsátil ou latejante. Surge do nada? Pode surgir do nada? Pode surgir do nada, mas normalmente ela é desencadeada pelo quê? Pelo jejum prolongado, então a falta de dieta, a pessoa fica muito tempo sem comer. Alguns alimentos específicos, né? E aí a gente acaba lembrando normalmente queijo. Aliás, eu vou interromper porque a nossa produção preparou, justamente com a sua sugestão, alguns alimentos aí que o senhor está falando. Eu estou vendo queijo aqui, doutor, você está falando queijo. Por que o queijo pode desencadear uma dor de cabeça? Na verdade, o queijo, o vinho e alguns embutidos, eles têm algumas substâncias que como acabam... bacon, a salsicha, estamos mostrando aí para você. Bacon, salsicha, mortadela, presunto, apresuntada, todas essas substâncias, alguns enlatados também, bebidas alcoólicas, principalmente o vinho, alguns casos cerveja ou qualquer bebida alcoólica, isso pode gerar o quê? Dor de cabeça. Por algumas substâncias que estão presentes no queijo, no vinho, nos embutidos, e isso vai deflagrar, ou seja, vai causar uma crise na pessoa. Agora, eu tenho que evitar, doutor, ou comer de uma forma moderada? O que eu tenho que fazer? Se a pessoa gosta, se a pessoa está lá numa festa, num aniversário e apresentam isso na mesa, e daí? Infelizmente, Frei, a pessoa que tem enxaqueca, ou seja, que tem essas dores que normalmente são pulsáteis, normalmente de um lado só da cabeça, na região que a gente chama de frontotemporal, ou seja, na região da testa, aqui na lateral, a luz acaba incomodando, o barulho acaba incomodando. Então, as pessoas que têm esse tipo de dor de cabeça, infelizmente, elas têm que ter uma vida extremamente regrada. Não ficar muito tempo sem comer, não serem expostas a esses alimentos, às vezes também odor muito forte, alguns produtos de limpeza, alguns perfumes. Então, alguns pacientes até me falam, nossa, doutor, mas eu gosto tanto de determinado alimento. Infelizmente, elas não podem ser expostas a esses Agora, alimentos. mas aí existe aquela, como eu posso enganar o meu cérebro? Ou seja, eu estou vendo queijo, bacon, salsicha, enfim,
vinhos, e eu estou vendo até chocolate. Chocolate também pode desencadear. Chocolate, café, muitas vezes. Para algumas pessoas, o café e o chocolate, eles desempenham papéis que podem ser ambíguos. Para alguns, o café e o chocolate podem melhorar uma dor. Mas normalmente a gente vê que o café e o chocolate podem causar, induzir a crise. Mas aí eu tenho, como eu estava dizendo, eu sei como enganar o meu cérebro, o meu organismo. Eu posso comer esses produtos todos aí e de repente eu tenho em casa, na minha bolsa, aquele analgésico, então eu já como e já tomo. É uma prática correta? Esse é um grande perigo. E isso é muito comum. Às vezes a pessoa prefere comer, sabe que vai dar dor e imediatamente faz o que o senhor falou. Já pega o comprimido, que já está ali na bolsa, já está na gaveta e acaba utilizando em excesso normalmente. Doutor Gustavo, eu vi que o senhor trouxe aí alguns modelos de cabeças, não a cabeça em si, a moldura, mas alguns protótipos assim que inclusive ajuda a ilustrar onde que a dor, os mais de 200 tipos, eles se localizam. O senhor poderia me acompanhar e explicar para a gente aqui com muito carinho? Então ele trouxe aqui algumas imagens de cabeça, então por favor. Doutor. Eu vou começar por esse protótipo aqui do centro pelo seguinte. É músculo. Nós vemos aqui a cabeça com diversos músculos. E por que eu quero chamar a atenção para esse protótipo inicialmente? Porque o tipo de dor de cabeça mais comum é a cefaleia tensional. Por mais que a gente fale de enxaqueca, de procura dos consultórios médicos, acaba sendo a mais comum a cefaleia tensional. Quando você falou tensional, é a tensão do dedinho ou são os músculos que ficam enrijecidos? Assim? As duas coisas. Dormiu de mau jeito, dormiu pouco? Né? Tudo isso acaba influenciando. Entendi. Hoje, o estilo de vida moderno traz o quê? Preocupação, pouco sono, falta de atividade física. Então, tudo isso acaba gerando o quê? Uma tensão, uma contração. Vejam quantos músculos na face são envolvidos, hein? E na região da coluna cervical, a nossa região aqui da nuca, né, que é a região que a gente chama de occipital. E o que acaba acontecendo? Nessa área, o que a gente tem aqui? Inúmeros nervos. Se você perceber o trajeto amarelo na região da coluna cervical e aí na região da nuca, a região que a gente chama de base do crânio e toda a porção da cabeça, ela é ricamente inervada. Um problema de coluna, já que você mostrou aqui os ossos, um problema de coluna dói a cabeça, um problema maxilar dói a cabeça, doutor? É muito comum, ou são padre. 200 tipos? São 200 tipos. E o que eu acabo recebendo muito frequentemente no consultório também é o quê? Acaba falando que, doutor, eu tenho uma enxaqueca, mas nada melhora. Entendi. Eu tenho uma dor tensional, mas nada melhora. O que acaba acontecendo? A origem está na coluna. É muito comum uma dor chamada cervicogênica, ou seja, a pessoa costuma ter dor na região da nuca, pode se irradiar aqui para a região frontal, algumas vezes fala até do olho e piora com o movimento da coluna. Então, isso acaba sendo muito comum, infelizmente, voltando no estilo de vida do homem moderno, né, de falta de atividade física, de tensão, de trânsito, de ficar nessa posição, a musculatura contrai por muito tempo e pode tensionar não só o músculo em si, como esses nervos que estão ao redor. E aí vem os apelos, né? Os analgésicos, E aí vem de novo o perigo dos analgésicos, né? Eu acho que isso vai ficar bem claro para o nosso telespectador para você, hoje, viu? O abuso da medicação. Só voltando na tensional, para que a gente fique com a ideia clara. O senhor é o protagonista aqui do programa. Doutor. Tá legal. A questão da cefaleia tensional, ela acaba sendo de uma característica leve a moderada, mas as características da dor se diferem da enxaqueca. Por quê? Porque normalmente é uma dor em peso, é uma dor que comprime em áreas diferentes. Então eu falei da nuca, que é a região occipital, e pode acometer também a região frontal. Normalmente o barulho incomoda, mas a luz não. Então você acaba diferenciando da enxaqueca também pelo padrão. Né? E aí, doutor, a gente consegue identificar, por exemplo, assim, quando um médico, se tem alguém nesse planeta que entende o assunto, está aqui hoje, gente. Quando a gente, de repente, pergunta ao médico, mas de qual lado que está vindo? Ou seja, ela não é generalizada, ela pode vir de um lado, pode ser mais de outro, pode vir aqui atrás, pode vir... Ou seja, tem várias fontes de origem aí. Perfeito sua pergunta. A enxaqueca, normalmente a gente fala que ela é unilateral alternante. O que quer dizer isso? Ela normalmente dói de um lado e acaba trocando. E qual lado? Região frontal da testa e lateral.
Na cefaleia tensional, acaba sendo mais comum onde? A região posterior, mas pode acometer até o topo da cabeça, que a gente chama de vértex, e em alguns casos até na região frontal. E as características, né? Uma é pulsátil, lateja, que é a enxaqueca, e a outra é em peso, em aperto, que é a cefaleia tensional. Tem gente, doutor, que tem uma resistência muito grande, ou seja, que ela vem com aquela intensidade toda, mas tem resistência. Do mesmo jeito que ela vem, ela pode ir embora, e eu posso dar uma de forte aí e de esperar ela passar, ou eu tenho que buscar ajuda? Isso é muito interessante. Na enxaqueca, a gente costuma ver uma duração que vai em torno de 30 minutos até 3 dias. Então, o senhor pode se perguntar assim, e se eu aguentar 3 dias, e as pessoas às vezes preferem, né, um quarto escuro, silencioso, para muitos dormir nessas condições acaba aliviando, Entendi. você vai passar 3 dias, mas imagina o senhor 3 dias num quarto escuro, vomitando e morrendo de dor de cabeça. Entendi. Então, para muitos isso é incapacitante demais. Já vimos a parte muscular, já vimos a parte óssea e exterminações, e essa aqui, doutor? O que eu queria chamar a atenção nesse protótipo é que a gente vê a circulação cerebral. Aqui são as artérias, vermelhinho assim, só para ilustrar que leva um sangue rico em oxigênio. Nessa imagem, o que eu quero destacar? Que a enxaqueca, principalmente a enxaqueca que a gente chama com aura. O que é uma aura? São fenômenos que precedem a dor de cabeça. Normalmente, de 5 a 30 minutos, podendo durar até mais tempo. Aquele alerta, tá vindo coisa ruim. Tá vindo coisa ruim. Para algumas pessoas, lá vem temporada. Normalmente é um sintoma visual. Elas enxergam algumas luzes se movimentando, alguma área do olho que tem alguns pontinhos mais escurecidos. Para alguns é uma irritabilidade, é um sono mais excessivo. Alguns falam que o raciocínio está ficando lento, ela sabe que ela vai ter essa dor. Essas pessoas que têm esse tipo de enxaqueca são mais ou menos 15 a 20%. Essas pessoas têm um risco em torno de 3 a 4 vezes maior de desenvolver o AVC, que é o derrame cerebral, né? E se a gente pegar uma mulher que fuma e que usa anticoncepcional, esse risco... Olha o alerta, gente, olha o alerta. Acaba aumentando para absurdas 18 vezes. Mais. Então, existe sim uma associação entre algumas substâncias e essa enxaqueca com aura no risco do AVC, do acidente vascular cerebral. Então, é por isso que eu friso muito, né, principalmente nos enxaquecosos, hábitos de vida saudáveis e evitar determinadas substâncias. Que fique claro, o anticoncepcional não é proibido utilizar, até porque para algumas mulheres acaba melhorando um pouco a dor de cabeça. Mas normalmente a gente trata com muita atenção e em alguns casos, quando nada resolve, você tem que interromper o uso do anticoncepcional. O ideal é não chegar a fazer uso, né, nesse sentido, para salvar outras situações. Vamos continuar agora nosso bate-papo, doutor Gustavo, por favor, se aproxima. Hoje o senhor é o nosso super convidado aqui, doutor. Lembrando que o doutor Gustavo, se tem alguém nesse planeta, gente, alguém nesse planeta que entende do assunto, está aqui hoje, viu, gente? A gente trouxe, a gente sabe da agenda dele, mas ele fez questão de entrar na sua casa e nos ajudar, como a gente pode se livrar dessas dores aí inoportunas. Doutor, criança, vamos agora falar, você já falou da gestante, falamos do nosso dia a dia. Criança pode também sofrer com dor de cabeça, com uma enxaqueca até pesada e intensa, doutor? Criança pode sim, Frei. E uma questão que precisa ficar clara é que às vezes a criança ela não refere com as mesmas características da enxaqueca do adulto, né? Aquela dor pulsátil, latejante, de um lado, depois troca para outro lado, às vezes a criança não se manifesta. Ela pode se manifestar, sim, exatamente nas mesmas características. Porém, às vezes ela vem, por exemplo, com o que a gente chama de vômitos cíclicos. Né? Uma criança que vomita bastante, às vezes tem muita dor abdominal e depois, com o passar dos anos, ela acaba desenvolvendo o que a gente chama aí de enxaqueca clássica. Então, de novo, o recado é ficar atento com as crianças, procurar aqueles sinais de alerta que eu chamei a atenção no começo do programa, porque é isso que vai dar segurança e saber a velocidade com que você vai procurar ajuda médica. Uma outra questão que é muito importante também, e isso é uma questão psicológica, né?
As crianças aprendem muito pelo exemplo. Exato. Tá aí a necessidade dos bons exemplos. Mas aquela mãe, aquele pai que vive reclamando de dor, tem dor de cabeça e às vezes realmente tem enxaqueca, o que acaba acontecendo? A criança incorpora um comportamento, não que ela tenha a enxaqueca ou qualquer outra dor de cabeça, mas ela incorpora o comportamento doloroso. Isso às vezes é bem mais difícil da gente saber. Doutor, graças a Deus, aqui no Saúde e Fé, o nosso povo tem vez e tem voz. E está participando. A gente colocou o número do WhatsApp e as pessoas já estão interagindo conosco. Então, eu queria convidar o senhor para responder algumas perguntas que estão chegando para nós. A Luciana, que ela é de São Paulo, primeiramente, um beijo, Luciana, muito obrigado pela participação, viu? Bom dia, eu sinto muitas pontadas do lado esquerdo, atrás da orelha, e depois sobe na altura da testa, queimando. O que seria, doutor? É a nossa amiga Luciana. Então, Luciana, esse tipo de dor de cabeça que pega de um lado só, começa na nuca e pode acabar irradiando até a região frontal, é aquilo que eu falei antes da dor cervicogênica. Então, não tem jeito. Você vai ter que procurar algum neurocirurgião, um neurologista ou um médico especialista em tratamento de dor para avaliar, para descartar se isso é um problema na coluna cervical, se isso é uma cefaleia tensional ou realmente essa dor cervicogênica que tem tratamento e tem uma boa resposta com isso. E a Gabriela Oliveira também quis imitar a Luciana. Obrigado, Gabriela, que Deus te abençoe. Ela que é de Salvador, Bahia, acompanhando o programa. Muito obrigado pelo carinho, viu? Bom dia, estou sofrendo com uma dor de cabeça crônica há quase um ano, doutor. Acompanhada de formigamento, tontura, sono excessivo e irritabilidade. O que pode ser? Como é que a gente pode ajudar a Gabriela, doutor? Gabriela, o seu caso pode entrar no que a gente chama até de cefaleia mista. Alguns pesquisadores acham que cefaleia enxaqueca e cefaleia tensional são, na verdade, duas faces da mesma moeda. Então, você pode ter uma dor que em alguns momentos se manifesta como uma enxaqueca, outras como uma cefaleia tensional, irritabilidade, sono excessivo, como eu disse antes, pode ser aquilo que começa a sua dor de cabeça e depois continua só a dor. Então, mesmo recado, procurar uma avaliação, porque uma dor há um ano, você aí, eu não sei se você está usando muito analgésico, de repente você está abusando das medicações e isso pode estar perpetuando as suas dores. Então, procure um colega médico da sua confiança. Obrigado, Gabriela. Deus te abençoe. Mais uma pergunta aqui. O nosso amigo João Vicente, ele aqui é do Rio de Janeiro, lá acompanhando o programa Saúde e Fé. Nosso muito obrigado aos cariocas aí, sempre em sintonia conosco. Bom dia, Frei. Tenho dores abdominais, dores no peito, uma dor de cabeça constante e indisposição. Pode ser o estresse? Completando a pergunta aí do João Vicente, aliás, toda a pergunta é fantástica aqui, é o estresse, essa tensão do dia a dia, a violência, o nosso cotidiano, provoca tudo isso, doutor? Provoca sim, Frei. Então, João, você manifesta todas as características de um transtorno de ansiedade, né? A dor de cabeça é um dos elementos. Pode ser estresse sim, mas de novo, se é algo que está lhe incomodando, procure a ajuda de um profissional que de repente com medidas às vezes comportamentais apenas, como mudança do estilo de vida, que nem sempre é fácil, fazer uma atividade física, associar uma acupuntura, de repente uma psicoterapia, são suficientes. Massagens, doutor, massagem ajuda? Massagem pode ajudar, porque relaxando a musculatura... Só fica ali... E existem relatos do quê? A gente percebe, principalmente nos enxaquecosos, que eles falam, doutor, eu faço uma massagem nessa região temporal e costuma aliviar. Pode aliviar. Tem gente, doutor, assim, que coloca uma garrafa d'água virada, né, para tirar a tensão. Isso é mito? O que é? Frei, são questões que eu costumo dizer anedóticas. Entendi. Às vezes funciona para um e não vai funcionar para outro. Por isso que a gente tem que individualizar o tratamento. O que é bom para mim pode não funcionar para o senhor. A cabeça está quente que está doendo, doutor, assim, a temperatura se eleva. Então eu vou para baixo do chuveiro, aquele banho de água fria, alivia? Alivia. Baixa a temperatura? Baixa a temperatura e acalma. Mas para algumas pessoas que estão com uma tensão muscular muito grande, pode ser uma água mais quente, uma água morna, uma compressa de água morna, pode relaxar e melhorar.
uma massagenzinha da esposa, do esposo, do filho também, para tirar a tensão. É um gesto de carinho também, né, doutor? Fortalece o vínculo e libera algumas substâncias como a serotonina. Do Rio de Janeiro, doutor, vamos lá para Belo Horizonte, Minas Gerais. Quem representa a cidade é a nossa amiga Tereza de Pádua. Bom dia. Estou há 4 dias com uma dor de cabeça. Comecei a sentir essa dor que apareceu um zumbido no ouvido. Existe algum tratamento? Pergunta a nossa amiga dona Tereza, doutor. Existe sim, Tereza, mas a gente costuma pular a etapa para o tratamento. Primeiro a gente precisa fazer o correto diagnóstico, né? Dor de cabeça com zumbido no ouvido por 4 dias é um período bem curto, né? E aí a gente precisa descartar lesões do ouvido, né, propriamente dita, algumas infecções, algumas inflamações, e aí você pode procurar até um otorrinolaringologista para avaliar melhor o seu ouvido, descartando esses problemas, aí talvez tenha que procurar um neurologista para fazer o tratamento mais adequado. Doutor, dor ninguém gosta de sentir, né? Então, para quem está em casa, assim, o senhor que é neurocirurgião, especialista em dor, para a gente tentar se livrar no dia a dia, o que é fundamental? Fundamental, Frei, na verdade, é talvez o mais difícil, né? Hoje em dia. A disciplina. É a disciplina, né? Para todos que têm a enxaqueca, que têm essa predisposição, porque é uma questão genética também, né? O meu pai tem, a minha mãe tem, a minha tia tem, a minha avó tem, a chance de eu ter é muito grande, principalmente se for do sexo feminino, como eu falei. E é um estilo de vida saudável e um estilo de vida que, às vezes, é quase que incompatível para esse estilo de vida moderno. Mas, de novo, é tentar associar, é tentar incorporar alguma atividade física, evitar determinados alimentos, principalmente os industrializados, principalmente tudo que tem muito corante, muito conservante, que acaba tendo naquilo que a gente mostrou na salsicha, no bacon, na mortadela, no vinho, no refrigerante, na cerveja e tantas outras substâncias. Identificar o que faz mal, tentar evitar, né, doutor? Não tem outro jeito. Gente, tivemos o prazer hoje de conversar com o doutor Gustavo Aquino, ele que é médico neurocirurgião, especialista no tratamento de dor. Quem quiser entrar em contato, e vale a pena, temos um site aí, gustavoaquino.med.br. Vale a pena, lá tem informações, tem vídeos, tem dicas, tem como você também pode entrar em contato com o doutor Gustavo. Doutor Gustavo, em primeiro lugar, antes de nos dizer um até breve, eu virei história em quadrinho, doutor. Ou seja, aqui temos a nossa revista, Campanha dos Devotos, enfim, mas eu também tenho o nosso gibizinho, Frei Rinaldo e a Turminha da Fé. Eu converso com as crianças a importância de cuidar da saúde desde pequenininho, então gostaria que o senhor... E aqui eu faço também entrega de um mimo, doutor, é o São Peregrino, o protetor contra o mal do câncer, para o senhor levar para sua casa, deixar no seu consultório lá também, para ter essa presença aí. Agradeço. E se entrarmos em contato para outros temas dentro da sua área, o senhor voltaria aqui, doutor? Com certeza, é só chamar que a gente vem. O senhor se comunica muito bem, muito obrigado, doutor. Agradeço. Que Deus abençoe. Eu vou pedir licença, porque muita gente também pede oração durante o programa. Muito obrigado, que Deus abençoe, doutor. Amém. Tudo de bom. Obrigado pelo prazer. Tchau, tchau.